Bom, boa noite, obrigada pela presença de todos vocês. Eu estou substituindo a Mônica Aguiar, nossa diretora científica, que achou que conseguiria vir, mas está com a gargantinha lá doída, então eu estou aqui em nome dela. Então eu queria agradecer a Mônica, a Ângela, a Magda e Regina, que organizaram para nós, junto com o Teodoro e Joel, hoje, essa conferência, essa aula. Na verdade, é uma aula que encerra o curso que eles estão oferecendo no Instituto, e além de ser uma conferência, mesmo para os que não assistiram às aulas, também é o encerramento do curso. Bom, meio que dispensam apresentações, porque são tão conhecidos, né, nossos e tão queridos, mas eu vou falar um pouquinho deles. Teodoro Lovenkron é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro e analista com funções plenas no Instituto de Ensino da Sociedade. Professor associado da Faculdade de Medicina da UFRJ, pós-doutor em Teoria Psicanalítica da UFRJ, mestre e doutor em Psiquiatria pela UFRJ, docente livre pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Joel Birman, membro e fundador do EBEP, Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, professor titular do Instituto de Psicologia da UFRJ, professor adjunto do Instituto de Medicina Social da UERJ, pesquisador com produtividade nível 1A do CNPq, professor associado e pesquisador da Universidade Paris 7, membro de honra do Space Analytics de Paris, pesquisador do Colégio Internacional de Filosofia de Paris. Isso porque os currículos estão resumidos, né? Então, agradeço muitíssimo ao Joel de vir à nossa casa, né? Sempre portas abertas, e ao Teodoro por preparar esse desfecho, né, de aula, e para muitos um contato muito especial com o que você pensa. E inclusive depois Teodoro nos ofereceu 2 livros também dele a sorteio, que a Magda, pelo Conselho Científico, vai fazer, tá bom? Então vou passar a palavra para o Teodoro, ele mesmo vai passar o PowerPoint. Fique à vontade, Teodoro. Obrigada. Boa noite. Liga o microfone. Alô? Então, em primeiro lugar, agradecer a Mônica Aguiar e a Ana Sabrosa, porque foi um estímulo delas no sentido de quando elas souberam que eu tinha convidado o professor Joel Birman para participar como convidado desse curso, que foi oferecido, estamos encerrando hoje, para os membros provisórios do Instituto. Aliás, não só membros provisórios, também membros titulares se interessaram em participar. Então, foi a partir daí que eu fui estimulado a fazer. E elas disseram, como praxe dessas reuniões científicas, além de um convidado, um membro da sociedade deve ter uma intervenção. Então, para que eu pudesse fazer isso, eu estabeleci um modo de poder fazer essa parceria com o Joel. Eu até já mencionei para ele, lançando mão de uma metáfora do vôlei, já que o futebol, particularmente o futebol masculino, tem nos deixado com muitas decepções, né? Então, tomando a metáfora do vôlei, até falei para ele, eu vou ser um levantador, né? E vou passar a bola para o Joel poder ser o portador, ele fazer os pontos, né? É verdade que eu e ele temos aproximadamente a mesma estatura, mas do ponto de vista da estatura intelectual, ele tem esse lugar de ser o portador, né? Bom, então, Joel Birman é o nosso convidado do curso e da nossa sociedade para essa reunião científica. E também eu acho um aspecto interessante, porque é uma articulação entre o Instituto de Ensino e a sociedade, né? Eu percebo que tanto a Ana Sabrosa como o Miguel manifestam esse interesse, e esse tipo de reunião tem exatamente esse caráter, né? Então, a reunião científica está dividida numa introdução e exposição. Eu vou fazer a introdução a partir de questões que nortearam a proposta do curso,
e também questões que foram formuladas pelos participantes do curso já ministrado, né, que está encerrando aqui. Até falei com um dos alunos que eles são colaboradores nessa exposição que eu estou fazendo, né? E o professor Joel poderá, em sua exposição, discutir estas questões, como também apresentar outras reflexões sobre o tema. Bom, por que o curso e por que da reunião científica, né? O ponto de partida foi o livro Psicanálise Interminável com o Fim Possível, de 2007, de minha autoria, e com o prefácio intitulado Relançando os Dados, do Joel Birman. Tá? E são exatamente 70 anos o tempo que separa este livro, esse meu livro, e a obra principal do Freud sobre o tema, Análise Terminável e Interminável, de 1937. Considerando que hoje, né, nós estamos, então, há 82 anos, né, quer dizer, então nós podemos ampliar isso. Porque é curioso, depois de eu ter feito a minha elaboração desse questionamento, eu me deparei com esse livro daqui, um estudo sobre análise terminável e interminável do Freud. Isso daqui foi o tema do 35º Congresso Internacional de Psicanálise, que é realizado em Montreal, e que, sob a presidente do Wallerstein. E esse livro traz exatamente, e o título do congresso foi Análise Terminável e Interminável, 50 anos depois. Então, 70 anos foi do meu livro, e aqui hoje, com o Joel, e eu espero com vocês, possamos falar então sobre esses 82 anos. Desse modo, o ontem e hoje, o subtítulo se refere ao tempo decorrido entre os dois textos, ressaltando a atualidade do trabalho de Freud. Bom, os livros do Freud são conhecidos, mas vocês estão sendo apresentados no meu livro, né? Bom, para vocês situarem como foi se produzindo os textos estudados ao longo do curso. E, de certa maneira, eu acho um modo através do qual se pode fazer o estudo desta obra. Além do texto do Freud, Análise Terminável e Interminável, tem o meu livro, que eu já me referi, e tem também, muito interessante, o prefácio do Joel, que é verdadeiramente um trabalho, entendeu? Vocês vão ver que ele vai fazer isso com mais desenvolvimento aqui hoje. E eu incluí também as construções em psicanálise. Vocês vão ver por que isso. Porque, na verdade, conforme os editores da Standard Edition, Análise Terminável e Interminável e as construções foram os dois últimos trabalhos completos publicados em vida por Freud. A bibliografia complementar foram duas conferências introdutórias em 16 e 17, que é a Transferência e Terapia Psicanalítica, e novas conferências de 33, que é a última, Explicação, Aplicações e Orientação. A razão para incluí-las, porque também o editor chama a atenção que elas são o contraponto da posição do Freud em Análise Terminável e Interminável. Nessas três obras, vocês poderão, ao revê-las, né, ver o Freud otimista em relação ao processo analítico, enquanto que é considerado a análise terminável e interminável como uma perspectiva pessimista do Freud em relação. Então, a ideia de poder, primeiro, como foi feito, estudar esses textos do Freud otimista com o outro, para poder cotejar isso. E, como eu já mencionei, também construções em psicanálise, que foi com o qual nós encerramos. Bom, então, análise terminável e interminável e construções em psicanálise são os dois últimos artigos completos, conforme me referi. Então, a primeira questão que eu formulo para o Joel é a hipótese de que esses dois últimos textos completos de Freud poderiam ser considerados um testamento científico de sua obra. É curioso que eu, revendo o livro que eu mencionei para vocês, do congresso que comemorava os 50 anos dessa obra, o Wallerstein, ele formula
no prefácio desse livro que, para ele, interpretação, a análise terminada e interminável é o testamento da prática clínica do Freud. E o livro é composto de 7 artigos, que foram certamente os principais expositores no 35º Congresso, sendo o último deles o André Green, que foi o artigo que eu tive tempo de mais me dedicar. E ele, o André Green, diz que o testamento científico que ele coloca são 3 textos. Um texto teórico, que é o esboço. Um texto clínico, que é interpretação, análise terminada e interminável. E um texto cultural, que é Moisés e Monoteísmo. Ele coloca a tríade como o testamento da obra de Freud. Mas eu aqui, a partir da minha reflexão, eu coloco como tendo sido esses 2 últimos, e foi ao longo do curso, eu apresentei isso como uma hipótese de trabalho, né? E eu estou continuando essa hipótese, levantando essa questão com o Joel. Bom, teoria ou técnica? Nós estamos lidando em relação a esse texto, teoria ou técnica? Considerações para poder apresentar a minha questão. Os textos balizadores de Freud, segundo o programa de teoria psicanalítica do Instituto de Psicologia da UFRJ, são 12 textos, né? Que eu sistematizo isso. Na verdade, isso daí, eu dei a impressão, eu me recordo, que inicialmente foi uma elaboração do professor Luiz Alfredo Garcia Rosa, que depois veio se tornar, não um professor de psicanálise, mas um grande romancista, que está num momento delicado de sua vida. Então, parece que foi ele que começou assim, e quem deu esse segmento foi o Joel Birgo, quando assumiu a condição de titular do programa de teoria psicanalítica. Então, são 3 etapas, me parece. São textos preliminares, que é a afasia e o projeto, e textos que se situam no campo da primeira tópica freudiana, que são os seguintes: sonhos, os 3 ensaios, narcisismo e os artigos metapsicológicos, pulsões de seu destino, recalcamento inconsciente, luta e melancolia. Depois, aquilo que eu chamo dos textos da segunda tópica freudiana, a lei do princípio do prazer, ego, id e o mal-estar na cultura. Então, como vocês veem aqui, eu sistematizo aqui textos preliminares. Então, ó, como eu tinha falado, textos preliminares, os primeiros, os tópicos, primeira tópica freudiana, B, C, D e E, assim, são os textos que estão no slide anterior. E a segunda tópica freudiana, que são esses textos que estão aqui. Bom, nosso instituto, na parte introdutória, há uma divisão entre textos que são teoria psicanalítica e técnica psicanalítica, são cursos independentes. Então, a questão que eu formulo, então, ao Joel é se os textos análise terminado e terminado e construções em psicanálise podem ser considerados como estudos mais do campo técnico do que teórico. Eu, pelo estudo e o debate que eu tive com o grupo, eu fiquei muito convencido em relação a construções em psicanálise, como sendo realmente um estudo técnico. Mas a dúvida maior ficou em relação à análise terminada e interminada. Otimismo ou pessimismo? Análise terminada e terminada é considerado pessimista, como já mencionei, com relação à eficácia da psicanálise, particularmente em decorrência dos fatores biológicos constitucionais, os quais são vistos como os principais obstáculos para os resultados terapêuticos. Em contraste, como já ressaltei, com o referido pessimismo, pode-se observar o otimismo de Freud com a terapia analítica naqueles trabalhos prévios, transferência, conferência número 27 e terapia psicanalítica, conferência número 28 das conferências introdutórias 16 e 17. E a conferência número 34 das novas conferências, que é explicações, aplicações e orientações. Então, a questão, Jorge,
Análise terminável e interminável. É um texto pessimista ou realista? Não. A capacidade da profilaxia da análise. O Freud demonstra um ceticismo neste trabalho, contrastando com o posicionamento anterior sobre o poder profilático do processo psicanalítico. O Freud afirma a impossibilidade de enfrentar um conflito latente ou de impedir o retorno de conflito atual elaborado. Enfim, seria impossível evitar o surgimento de uma nova neurose e até o retorno da mesma neurose. Entretanto, um ano depois, no esboço de 38, publicado em 40, declara que a análise pode produzir modificações vantajosas do ego que se manterão pela vida, exatamente como Freud já afirmara em tempos anteriores. A questão, então, Joel, qual é a capacidade, segundo você, de proteção de novos eventos psicopatológicos que o processo psicanalítico possui? Ao invés de novas questões, consideramos interesse o aprofundamento da discussão sobre fatores impeditivos e facilitadores do processo analítico apontado por Freud nesse trabalho. Então, os fatores psicanalíticos impeditivos apontados por Freud nesse trabalho é pulsão de morte e bissexualidade. E são 3 os fatores considerados facilitadores da terapia psicanalítica por ele: a origem traumática, considerações quantitativas, ou seja, a intensidade da força pulsional, e a questão da alteração do ego. Eu estou me referindo aí, pelo que ele transmite, em termos de modalidade de mecanismo de defesa do ego. Então, esses aspectos que ele pudesse desenvolver. Então, como consideração final, isso tanto eu assim entendi da obra do Freud, como está também no meu livro, a conclusão de que é interminável para que você se posicione a respeito dessa afirmativa. É interminável a análise como experiência humana, mas a experiência com o analista chega ao fim quando os enigmas do paciente ficam quase completamente solucionados. Só um dado a mais que eu queria colocar é que no capítulo 2, que são 8 capítulos da análise terminável e interminável, Freud fala de uma maneira mais prática sobre essa questão do fim. Parece que é o penúltimo parágrafo da parte 2. Ele começa dizendo assim, que a análise termina quando o analista e o analisante não se encontram mais. Parece até uma resposta portuguesa, né? Mas depois ele vai a sério, né? Quer dizer, ele vai e diz, olha, a análise termina quando os sintomas, as inibições e o nível de angústia se reduzem significativamente. E 2, quando isso decorre de que se vença parte significativa das resistências e que se elabora elementos recalcados do inconsciente do sujeito. Mas o que me chama a atenção é que ele diz quando o analista considera que isso tenha sido ocorrido. E lá no grupo de trabalho foi formulado, eu coloquei com os colegas presentes, membros provisórios e já titulados, eu achei que é um equívoco do Freud colocar como se fosse a decisão do analista. Lá eu procurei reformular como quando a dupla, analista e analisante, chegam a essa conclusão. Acho mesmo que a manutenção dessa posição pode criar enormes iatrogenias ao final de uma análise. E é esse o aspecto que eu queria apresentar criticamente em relação ao Freud. Obrigado. Então, como prometido, agora vamos ouvir o Joel sobre o trabalho do
Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer à Sociedade Brasileira de Psicanálise pelo convite de estar aqui com vocês, de estar participando desse fechamento do curso que o Theodor Lovercron propôs sobre análise terminável e interminável. Agradecer particularmente o Theodor, que foi quem me convidou, né? E o debate é a questão da análise terminável e interminável. O que eu queria propor para vocês não é começar com a análise terminável e interminável, mas chegar à análise terminável e interminável à luz daquilo que eu estou denominando aqui de uma crítica a uma concepção normalizadora do fim de análise. Então esse é o meu tema, né? Na medida em que existe uma concepção normalizadora que atravessa a história da psicanálise, sobretudo no final do percurso do Freud, não é anunciada pelo Freud, na medida que esse texto é análise terminável e interminável. É uma crítica a essa concepção normalizadora, mas que já estava vigente no movimento psicanalítico internacional em 1900, nos anos 30, onde Freud vai fazer a crítica disso que eu estou chamando dessa concepção normalizadora. Tá? Então, eu quero chegar às questões que o Theodor me colocou através dessa lente do que eu estou chamando dessa crítica da concepção normalizadora da psicanálise, tentando trabalhar isso em três termos. Um termo contemporâneo, o nosso, né? Na medida em que nós, infelizmente, não conseguimos viver na eternidade, então a gente vive somos imortais, né? Nesse contexto histórico. Um segundo momento, que é o momento dos anos 40 e 60, né? Onde essa concepção normalizadora ganhou certos contornos bastante inquietantes. E um terceiro momento, que é o momento em que o Freud se posiciona face a isso que eu estou chamando dessa concepção normalizadora. Então é um pouco esse viés que eu queria colocar para vocês com uma hipótese, já respondendo a primeira questão do Theodor, que é a seguinte: a leitura do Freud ela não é pessimista. A leitura do Freud é realista sobre o fim da análise ou sobre a experiência psicanalítica. Porém, o realismo do Freud é um realismo trágico. E é esse realismo trágico que me parece que é a questão que o Freud levanta contra toda e qualquer tentativa de encontrar critérios normativos de análise ou de final de análise, ou mesmo de seleção de candidatos à formação psicanalítica. Então eu acho que é esse posicionamento que eu gostaria de tentar problematizar para vocês aqui. Então, vamos começar do contemporâneo, né, onde essa discussão já se coloca, porque, tomando como ponto de partida uma obra do Roberto Castelli, Françoise Castelli e Anne Lovell, que fizeram um trabalho muito interessante sobre a emergência da psiquiatria contemporânea, né, nos Estados Unidos, uma obra intitulada Sociedade Psiquiátrica Avançada, né, e eles foram para os Estados Unidos para fazer essa pesquisa com a sensação de que nos Estados Unidos ele estava fazendo uma espécie de etnografia ao contrário. Diferentemente dos antropólogos que vão para os povos ditos arcaicos para entender a origem das sociedades civilizadas ou mais desenvolvidas, eles fazem um trabalho contrário de irem para a sociedade psiquiátrica mais
avançada para ver aquilo que iria acontecer na Europa ou na França posteriormente. Então é um pouco esse jogo de palavras, essa indagação irônica que o Roberto Castell faz. Então, fazendo esse trabalho de campo nas associações psiquiátricas americanas, ele constata de uma maneira muito clara que havia uma crítica bastante sistemática à psicanálise que se organizava naquele contexto, né, onde a psicanálise era criticada a partir de 3 critérios bastante claros. Né. Primeiro, a psicanálise era muito precária nos seus resultados terapêuticos. Primeiro critério, né, até mesmo medíocre. Segundo, a psicanálise durava muito tempo. Terceiro, a psicanálise era muito cara. Né. Então, a partir desses 3 pressupostos colocados no campo dessa sociedade psiquiátrica avançada, se organizaram 2 campos discursivos para criarem alternativas à psicanálise. Né? O primeiro desses campos foi certamente a psiquiatria biológica, né? Foi certamente o campo do cognitivismo, né? Onde o cognitivismo se apresentava como uma alternativa à psicanálise e, por outro lado, uma outra forma de discurso teórico, que é o discurso neocomportamental, né? As terapias ditas comportamentais. Então, esses dois discursos teóricos clínicos se apresentavam como respostas efetivas à psicanálise em associação íntima com o discurso da psiquiatria biológica. Então, havia um tripé: psiquiatria biológica, discurso cognitivista e discurso da terapia comportamental. Eram esses discursos que se colocavam aí, e se a gente for ver a crítica que se fazia à psicanálise, a gente pode constatar já inicialmente que é uma crítica bastante mal ajambrada, bastante esquisita, porque ela junta um critério supostamente clínico, né? Psicanálise dá poucos resultados. Segundo, um critério social, dura muito tempo, é um desperdício de tempo. Terceiro, um critério econômico, a psicanálise é muito cara. Então são 3 critérios, é isso que eu estou chamando de mal ajambrados, porque juntam coisas heterogêneas no mesmo saco, né? Digamos assim. E sobretudo porque o Castell, apesar de ser um crítico da psicanálise, como sociólogo, ele escreveu uma obra famosa que vocês devem conhecer, chamada Psicanalismo, dos anos 70. Ele é o suficientemente honesto intelectualmente para dizer tudo aquilo que os novos partícipes da psiquiatria, da sociedade psiquiátrica avançada sustentam, eles repetem. Isto é, os resultados das terapias deles são incertos. Segundo, se eles fazem um contrato de duração de 4, 5, 6 meses de terapia, esses contratos são renovados a cada 6 meses, de forma que os pacientes restam em tratamento durante 20 anos. Terceiro, custa tão ou mais caro que o tratamento psicanalítico. Então, ele denuncia, de uma certa maneira, essa dimensão da má-fé, né, desse tipo de montagem, né, apesar dessa dita má-fé funciona, né, tem funcionado, né, porque através dessa reunião algumas questões devem ser destacadas. Primeiro, o surgimento das neurociências conferiu à psiquiatria uma autonomia e uma independência, tanto epistemológica quanto institucional. Até o surgimento das neurociências, a psiquiatria não tinha identidade médica, né?
desde o século XIX, a psiquiatria era uma espécie de filha bastarda da medicina, porque ela nunca conseguia se adequar aos cânones epistemológicos da medicina, né? De forma que, durante algumas décadas, a psiquiatria, desde a junção Bloiler e Jung, se aliou à psicanálise para formar uma possibilidade de trabalho psiquiátrico apoiado na psicanálise. Então, a psiquiatria, o que ela teve de melhor nas primeiras décadas do século XX até os anos 50 e 60, ela foi uma psiquiatria psicanalítica, ou como dizia o Franz Alexander, uma psiquiatria dinâmica, né? Não associada. Agora, com a emergência das neurociências, a psiquiatria descobriu uma identidade médica por conta de se apoiar em processos biológicos para fazer a leitura dos transtornos mentais e se desvencilhar da psicanálise e se aliou ao cognitivismo e ao discurso comportamental, porque tanto a psiquiatria biológica como o comportamentalismo quanto o cognitivismo são discursos naturalistas de base biológica, né? Então, o que há de parentesco entre esses três discursos, numa perspectiva epistemológica, é que eles são naturalistas. Isso dá uma base, né, de aliança entre eles. E essa aliança, que foi se fazendo entre os anos 60, anos 50, anos 60, em nas décadas seguintes, ela vai ser materializada na confecção do código do DSM, do Código de Classificação Nosográfica da Associação Psiquiátrica Americana, chamado DSM. Então, se a gente observar os 5 DSM que foram publicados, os 2 primeiros, nos anos 50 e 60, são códigos onde o DSM americano utiliza as categorias psicanalíticas. Por exemplo, a caracterização das neuroses, tal como Freud a definia, a caracterização da histeria, né? Entretanto, a partir dos anos 80, toda essa referência à psicanálise ela é varrida do DSM. E toda a descrição do DSM, supostamente empírica, eu digo supostamente empírica porque todas as categorias de descrição dele estão baseadas no discurso cognitivista e comportamental, todas essas características vai provocar essa articulação entre esses 3 discursos no nível desse DSM, que passa a ser o código classificatório, que apesar de americano, ele vai vicejar no mundo todo, né? Então, acho que esse é o estado das artes. Agora, o que não fazia parte dos estados das artes é o seguinte, é que parcelas do movimento psicanalítico passaram a aderir ao discurso da psiquiatria biológica, do cognitivismo e da psiquiatria comportamental. Passaram a incorporar teses oriundas desses saberes no campo psicanalítico, né? Um exemplo bastante óbvio disso, por exemplo, é a incorporação dentro da psicanálise das teorias oriundas do Palo Alto, por exemplo, teorias da dupla mensagem. Isso é uma concepção cognitivista. Não tem nada a ver com psicanálise. Nada. Mas os psicanalistas, uma parcela do movimento psicanalítico, incorporou isso como se fizesse parte da mesma coisa, né? Por outro lado, Estava melhor. Um pouquinho mais. Para baixo. Para cima. Estava reverberando. Um outro aspecto é essa associação feita com um discurso medicamentoso psiquiátrico, como se isso fizesse parte
começasse a fazer parte da prática propriamente psicanalítica. Né? Em relação a isso, eu queria chamar a atenção do que significa isso, do que significou isso, o uso de medicação. Isso quer dizer que os analistas que passaram a achar que os pacientes têm que ser medicados são analistas que perderam a capacidade de suportar a angústia de seus pacientes, considerando que a angústia era, para o Freud, aquilo que tornava possível uma análise. Né? Então, não é uma questão de menor importância na discussão desse tema. Né? De forma a se constituir um discurso monstruoso que se chama de neuropsicanálise. Existe neuropsicanálise que se construiu na Associação Internacional de Neuropsicanálise, o que mostra esse nível de promiscuidade do discurso psicanalítico com esses novos saberes. Então, essa incorporação do campo psicanalítico, do cognitivismo, de elementos da psiquiatria biológica junto com a terapia comportamental caracteriza o que eu estou chamando de critérios de normalização na avaliação tanto da experiência psicanalítica quanto dos critérios de fim de análise. É isso que eu quero sustentar, porque está em jogo na incorporação dessa crítica e nessa resposta que a psicanálise dá, uma parte da psicanálise, de incorporar esse tipo de discurso, foi a psicanálise ceder ao assédio da normalização. Né? Então, acho que isso é o primeiro ponto desse esquema de uma genealogia. Mas tem um segundo tempo disso, que se dá entre os anos 40 e 60. Né? Se vocês forem ler a produção psicanalítica feita entre os anos 40, 60, até mesmo 70, né, de grandes periódicos da psicanálise, né, internacionais e americanos, eu vou citar pelo menos 3, o International Journal of Psychoanalysis, American Journal of Psychoanalysis and Psychoanalytical Quarterly, 3 grandes revistas de psicanálise. Né. Esses números estão cheios de artigos, tanto sobre a formação dos analistas, quanto sobre os critérios de final de análise. Né? E aí, quando a gente vai ler esses artigos, quais são os critérios de final de análise que são destacados nessas publicações? O primeiro critério. Para que alguém possa terminar uma análise, é preciso que ele seja um heterossexual de 2 tipos. Puro sangue. Heterossexual puro sangue. Né? Segundo, que ele tenha uma família bem constituída. Terceiro, que ele tenha um casamento monogâmico. Quarto, que ele aprenda a ganhar dinheiro. Esses são os critérios supostamente objetivos que a gente encontra nessas publicações. Então, se você quer acreditar no que eu estou falando, eu convido vocês a lerem essas publicações dos anos 40 e 70, nos grandes periódicos internacionais de psicanálise. Esses eram os critérios que eram colocados e, ao mesmo tempo, esses critérios era aquilo que balizava os processos de seleção de novos candidatos à formação psicanalítica. Razão pela qual, entre o final dos anos 40 e o final dos anos 50, aconteceu um grande debate internacional estabelecido entre psicanalistas americanos, ingleses e franceses, para discutirem os obstáculos à psicanálise a partir daquilo que eles chamavam dos analisantes ditos normais. Né? Então vocês vão encontrar dois textos do Balint sobre isso. Vocês vão encontrar um texto de um psicanalista americano chamado Maxwell Gitelson,
né? 2 textos, aliás, um texto de um psicanalista francês chamado Nast e um texto do Lacan, dos anos 60, né? Situação da psicanálise e formação dos psicanalistas. Então, vejam bem, os critérios evocados por essa revista para definir o que é um fim de análise são critérios que vocês poderiam dizer, isso é uma caricatura do que seja uma suposta normalidade psíquica, mas é uma caricatura mesmo, mas isso está escrito lá, né? Não estou inventando não, né? Não há um critério sequer de ordem metapsicológica, um critério, né? E olha, foi a partir desse caudal que a gente sabe que quando surgiu a Associação Psiquiátrica Americana resolveu dizer que os homossexuais não eram perversos e que as associações de psicanálise acabaram a aderir a isso, surgiram milhares de psicanalistas ditos gays, né? O que quer dizer o seguinte, que essas pessoas ficaram 10, 15, 20 anos em análise e nunca falaram da sexualidade delas. O que quer dizer isso? Que se dissesse, não eram reconhecidos como psicanalistas segundo os critérios que estavam ali definidos. Então, vocês veem que vocês têm um contexto importante, onde os critérios de normalização são bastante explícitos. Entretanto, eu acho que esse é o segundo tempo, partindo para trás. O terceiro tempo é o tempo dos anos 30, da psicanálise internacional, do movimento psicanalista internacional, que é o contexto onde Freud publica a Análise Terminável e Interminável. Esse texto de Freud, a Análise Terminável e Interminável, é uma resposta que desencadeou esse texto. Ele é uma resposta ao Congresso Internacional de Psicanálise que aconteceu em Mariambá, em 1936. Né? Congresso esse que teve como seu tema os critérios terapêuticos em psicanálise. Esse era o título. O famoso colóquio que aconteceu nesse congresso sobre os critérios terapêuticos de psicanálise, que foram apresentados trabalhos da fina flor da jovem intelectualidade psicanalítica, Glover, Bibrin, Otto Fenikel, todos esses caras apresentaram trabalhos desse colóquio. E é a eles que o Freud está respondendo. Se vocês forem reler o texto na Análise Terminável e Interminável, vocês vão ver que o Freud começa esse texto por dizer o seguinte: ora, isto é uma discussão, ele não cita o colóquio de Mariambá, mas ele está aludindo ao colóquio de Mariambá. Ele está dizendo, discutir quais são os critérios terapêuticos da psicanálise nessas alturas do campeonato é pura perda de tempo, dizia o Freud. Por quê? Porque esse negócio, porque que cura em psicanálise, a gente sabe disso já há 40 anos. A cura em psicanálise, ela se dá através da experiência do amor baseado na experiência da transferência. Então, Freud já descarta esse critério, que ele acredita que seja um critério normalizador, fixar critérios terapêuticos de psicanálise. Né? Porque o que engendra o funcionamento do processo, segundo ele já decifrou isso desde o começo, do final do século XIX, né? Quando ele descobre consciente, quando ele descobre a experiência da transferência, quando ele trabalhou esse tipo de coisa. O que, de forma que, diante disso, qual é a questão que o Freud levanta? O problema não é se perguntar quais são os critérios supostamente curativos da psicanálise. O que se coloca como questão é quais são as questões que impedem que a psicanálise possa curar. Né? Que é onde ele vai levantar, né, aí o trabalho silencioso, subterrâneo, às vezes ruidoso, da pulsão de morte. Então, Freud faz uma releitura dos impasses constitutivos da experiência analítica a partir
da sua novo dualismo funcional que ele elaborou além do princípio do prazer, para falar desse jogo entre pulsão de vida e pulsão de morte, né? Você tentando mostrar os passes efetivos à experiência psicanalítica, né? E onde ele, sobretudo, a partir do além do princípio do prazer, e sobretudo a partir de um artigo de 1924 sobre o problema econômico do masoquismo, ele destaca a importância crucial da questão do masoquismo. O masoquismo como uma questão que, ao mesmo tempo, é uma forma de subjetivação, mas, ao mesmo tempo, é um processo marcado por uma certa corrosão autodestrutiva, ao mesmo tempo. Então, o Freud está o tempo todo polarizado nesse debate entre o masoquismo e aquilo que ele denominou de pulsão de destruição, como forma de exercício da violência para que o aparelho psíquico não se autodestrua, mas que ele tem que ser exteriorizado através do que ele chama de pulsão de destruição. Então é essa cadência que vai fazer com que o Freud passe a dar, nesse período todo, mas eu acho que o análise terminável e interminável vai condensar todo esse percurso com a importância que o Freud vai dar à dimensão hegemônica da metapsicologia. Mas isso já está presente desde o além do princípio do prazer. Quer dizer, desde o além do princípio do prazer, a dimensão econômica ela se sobrepõe à dimensão tópica ou à dimensão dinâmica, como sendo a dimensão importante da metapsicologia que é problemática no que concerne tanto a experiência da análise quanto a possibilidade efetiva de um fim de análise. É esse ponto que o Freud está colocando. E quando ele levanta a hipótese da pulsão de morte, ele lembra uma coisa que vocês sabem, que muitos movimentos psicanalíticos não aderiram ao Freud na hipótese da pulsão de morte. Ele sabe disso, mas ele dizia que sem a consideração dessa hipótese não há possibilidade de entender quais são os impasses para que a experiência psicanalítica possa ter um desdobramento positivo. Então, toda a tematização do Freud é no sentido de que você tem um confronto permanente entre pulsão de morte e pulsão de vida, e é nesse sentido que ele vai dizer num determinado momento, de uma forma bastante eloquente, no texto dele, vai ganhar a guerra quem tiver os batalhões mais fortes. Isto é, o final de análise, ele é marcado por um traço da imprevisibilidade. É imprevisível se esse negócio vai funcionar ou se não vai funcionar. E se vai funcionar, vai depender de quem tenha os batalhões mais fortes para estabelecer. Então, acho que o Freud aí, ele assume o que eu estou chamando de um realismo trágico. Realista? Agora, é trágico porque é essa tragicidade que vai definir as possibilidades ou não do percurso psicanalítico. Em relação a isso, dois comentários importantes. O primeiro comentário importante é o seguinte: eu acho que o Freud é possível ler no Freud que, quando ele trabalha essa tensão permanente entre pulsão de vida e pulsão de morte, e como seria a expansão da possibilidade da pulsão de vida que conseguiria dar uma direção possível para um final de análise, eu acho que o Freud está pensando que a psicanálise é uma prática de produção de subjetivação. A psicanálise é uma prática de produção de subjetivação. Quer dizer, que é isto que ela pode propiciar, e nesse contexto ele introduz um instrumental novo, que eu acho que o Theodor evocou aqui hoje,
que é a categoria de construção, né? E eu acho que a categoria de construção ela foi inventada exatamente porque a categoria de construção ela tem a ver com a ideia de que a pulsão de morte ela é uma pulsão desligada, ela é barulhenta ou silenciosa, mas ela não é articulada no plano da linguagem, de maneira que construir em análise é poder criar uma forma linguageira de você poder nomear alguma coisa do campo da pulsão de morte. Daí eu acho que a importância da categoria de construção para possibilitar esse processo de subjetivação. Essa dimensão, segundo comentário, essa dimensão econômica que o Freud valora nesse final desse percurso, ele é o equivalente daquilo que o Lacan chama do real. Essa dimensão econômica é o revelador do real, no sentido que essa dimensão econômica ela está intimamente ligada não só à questão da pulsão de morte, mas também para o lugar crescente que o Freud vai dar à pulsão em estado livre no período final do seu pensamento. Então, essa dimensão da pulsão como irrepresentável, né, essa dimensão que vai dar um lugar destacado, né, para essa dimensão econômica que vai aparecer no final do pensamento do Freud. É essa preocupação com a pulsão, que é, aliás, uma questão que apenas muito tardiamente aparece no pensamento do Lacan. O Lacan vai falar da pulsão a partir de 64, Seminário 11. Então, de 53 a 64, 11 seminários depois, é que o Lacan, primeiramente, vai falar de pulsão, e vai falar do real, né? De forma que o Lacan diz que a pulsão é o conceito mais enigmático da psicanálise, né? Eu acho que quando o Lacan retoma a pulsão, ele está ao mesmo tempo dando lugar àquilo que há de mais fundamental na experiência psicanalítica que se passaria no campo do real, que é o que o Freud, nesse texto, trabalha sobre a dimensão da economia da pulsão, né? Da dimensão do intensivo da pulsão e, sobretudo, da dimensão da pulsão de morte. Quer dizer, é nesse contexto também que o Freud vai fazer aquela formulação do próprio texto Análise Terminável e Interminável, quando ele vai dizer que existem 3 práticas possíveis: educar, governar e psicanalizar. E se essas 3 práticas são impossíveis, isso se deve ao fato de que a pulsão não é um objeto domesticável. E nesse sentido, retomando uma afirmação que ele fez lá na Psicologia das Massas e Análise do Eu, em que ele dizia o seguinte: o homem não é um animal de massa, o homem é um animal de horta. E ele é um animal de horta porque ele é um animal pulsional, e não um animal que seja domesticável, como os cães e gatos e os nossos animais domésticos, né? Eles são não domesticáveis. Então, nessa medida, se a psicanálise tem uma dimensão trágica, né? Se a psicanálise pretende ser uma prática de subjetivação, se o final de análise vai ser definido da maneira como você consegue subjetivar através de construções esse processo de subjetivação, uma outra notação do Lacan eu acho interessante em relação a isso, na medida que ele denuncia um critério também no final de análise que eu acho interessante, que ele diz que a conclusão de uma experiência psicanalítica é quando você faz o atravessamento da fantasia inconsciente. Então ele cria um critério metapsicológico. Quer dizer, qual é a fantasia que organiza o aparelho psíquico de um determinado sujeito? Se você tem em mão qual é a fantasia que está em jogo, você pode considerar que você tem um critério o suficientemente manejável
para descobrir quando esse atravessamento se deu, como se deu, de que maneira se deu. É um critério interessante para incorporar. E nesse sentido, nessa perspectiva, né, quer dizer, eu não gosto muito da palavra técnica de psicanálise. Eu acho que a psicanálise não é uma técnica. Eu acho que em relação a isso eu sou freudiano. O Freud nunca conseguiu escrever um livro de técnica psicanalítica, apesar de dizer que ia escrever. Né? Ele escreveu artigos baseados em situações contextuais, respondendo a certas inquietações que aconteciam no movimento psicanalítico. Eu acho que ele nunca escreveu porque ele não acreditava num livro que pudesse sistematizar uma técnica de psicanálise. Né? A metáfora do Freud em relação a isso é um jogo de xadrez. A gente sabe como começa e como termina. Agora, entre o começo e o final, existem 1000 possibilidades de você mexer com as peças. Essas múltiplas possibilidades, elas são imprevisíveis. Então você não pode codificar uma técnica. O que você pode ter um método de direção da análise, que é uma coisa muito diferente de uma técnica sistematizada. Eu acho que a técnica psicanalítica às vezes funciona como resistência do analista à análise. E do paciente também, né? Evidentemente. Né? Então, nessa medida, a palavra técnica, Teodoro, é uma palavra que eu acho complicada. Né? Quer dizer, por essas razões que eu falei. Eu acho que nesse contexto, quando o Freud está falando aí desse impacto do pulsional, mesmo ele dizendo que uma terapia, uma neurose traumática, ela é mais passível de ser curada do que uma neurose que não tem uma dimensão traumática, eu acho que quando Freud afirma isso, ele se esquece que nesse contexto, através da teoria da pulsão de morte, ele está dizendo que a pulsão é traumática. Né? O que é traumático é o impacto da pulsão e da pulsão de morte. E esse impacto traumático vem do interior do próprio aparelho psíquico. Não vem necessariamente de fora. Né? Então eu acho que o que há de problemático, digamos assim, em relação a isso, é o fato de que você vai ter que, de uma certa maneira, lidar com esse traumático, né? Como forma de poder realisticamente e tragicamente fazer esse atravessamento da fantasia, né? Para ter um critério que seja metapsicológico e não normativo. Em relação a esse critério metapsicológico e não normativo, acho que o Freud, quando ele fala fartamente no final desse texto, na experiência da castração, no limite da castração, eu acho que o Freud está falando aí de um limite do psíquico. Né? E a castração é uma figura limite do aparelho psíquico. Né? Ele não é bem uma limitação biológica, né? Mas é a condição pelo qual o próprio aparelho se organiza, tendo como referência a presença de um limite. Então, nessa perspectiva, atravessar a fantasia, produzir processo de subjetivação, reconhecer essa dimensão trágica presente nesse realismo freudiano, que se pode chamar, se queira, de pessimista, né? Eu acho que é o reconhecimento de um conjunto de critérios, de problematizações que o Freud faz como crítica a uma concepção normativa do fim de análise da experiência da psicanálise que já estava acontecendo nos anos 30 no movimento psicanalítico internacional, que vai ser retomada com uma outra vestimenta entre os anos 40 e 70 e que vai ser retomada na contemporaneidade nessa aliança espúria da psicanálise com as neurociências, com o cognitivismo e as terapias comportamentais. Muito obrigado.
obrigada, Joel, pelos comentários, a colocação do Teodoro. Está aberto o debate. Inscrições abertas. Deixa eu começar, então. Elza, vou buscar. Eu, como visitante, obrigado. Ô Joel, você fala uma coisa assim interessante. Eu fiquei aqui pensando que Freud define a teoria dele, a metapsicologia, como uma teoria abstrata, complexa, de difícil compreensão, mas que, se entendida, a simplicidade explica as complicações. Eu estava pensando aqui, quando você, por exemplo, você fala tanta coisa importante, e a impressão que me dá que tem um pensamento tão fechado, tão preciso, né? Que ele até fala numa conferência, das novas conferências introdutórias, quando ele diz que tiram pedaços da minha teoria, né? Você deve lembrar disso, a importância da mãe, do domínio, e que chamavam ele de intolerante, mas ele dizia que ele não era intolerante, ele dizia que se afastaram da minha teoria e com isso se livraram de algo muito importante para a sustentação da metapsicologia, que é a sexualidade infantil e o simbolismo. Lembra mais ou menos disso. E eu achei interessante, porque desde que ele conversa com o Fliss, ele sustenta a teoria dele em cima de dois pilares, que é a repressão orgânica, que vai ser explicado no ego do id, no inconsciente propriamente dito, ou herança arcaica, que é quando o homem fica de pé. E ele explica o segundo pilar no anacletismo, quando ele diz, já no projeto, que a finalidade primordial do aparelho psíquico é a descarga, que vem a ser chamada depois de angústia primária e angústia do nascimento, e que secundariamente gira uma comunicação que é o anacletismo. Então eu fiquei pensando, Joel, que essa trajetória que ele faz do projeto das cartas do Fliss, projeto, até dois trabalhos que eu considero importantíssimos e que eu não tenho no meu estudo, a divisão de primeira tópica e segunda tópica. Eu acho que ele faz a descrição teórica, linear, da teoria da libido, com as estruturas, com as localizações, com a dinâmica, e quando ele entra no batem numa criança e o estranho, ele logo em seguida escreve, não é à toa, além do princípio do prazer, psicologia das massas, análise do eu, o ego e o id, e o problema econômico do masoquismo, inibição, sintomas e angústia, e um mal-estar da civilização, que é a nossa civilização, que traz, como você falou, o chefe da horda, mas para a gente entrar na civilização tem que abrir mão de muita coisa. Então eu pergunto o seguinte, eu estava pensando o seguinte, ele é tão preciso na teoria dele, que o instinto de morte, como você falou da neurose traumática, ele chama a neurose traumática ligada a dois conceitos, esse que eu quero perguntar a você, que é o domínio psíquico e o indicador motor. O indicador domínio psíquico e indicador motor, são inclusive que explica as estruturas. E ele diz uma coisa que é uma preciosidade, que o instinto de morte conduz o instinto de vida. Ele diz isso. Né? Mas isso só vai acontecer como preservação da gente, para não entrar nas angústias reais, que é envelhecimento, a intempérie e a convivência entre os homens, se nós justamente usarmos, por causa do narcisismo primário, e no narcisismo secundário fazendo o édipo, que é a escolha anaclítica de objeto, que a gente vai poder eliminar esse representante do instinto de morte que vem da angústia primária, através justamente da agressão a serviço da sexualidade. Então, para mim, fica uma coisa muito fácil e eu não vejo assim uma dificuldade na simplicidade do Freud pensar a teoria dele, a metapsicologia. E o que seria o tratamento? Você falou uma coisa que eu achei também uma beleza, né, que é juntar maiores exércitos. Não é isso? Ganha quem tem maiores exércitos.
Mas os maiores exércitos estarão com a libido à disposição do ego pela síntese, pela recuperação de todas essas partes reprimidas. Então, eu fiquei assim e até pensei, esses americanos que você citou, franceses e ingleses, não seria alguém que também estaria tirando pedaços da teoria dele? Porque ele é tão preciso, tão simples, né? Que me parece alguma coisa que fica complexa quando poderia ser simples como ele pensou. E acho que a diferença grande também deveria ser feita a partir do Ferenc, quando ele diz também para o Ferenc, nos anos dolorosos, não é isso? Que o Ferenc antecipa as patologias para antes do Édipo, cria uma outra perna. E ele fica só no Édipo, que é quando na oralidade, na etapa oral, quando ele fala da importância do simbolismo e da bissexualidade, que a identificação precede a escolha objetal. Por isso é que eu acho que uma simplicidade extraordinária. E batem numa criança, ele fala da feminilidade, do psiquismo da mulher e do homem. Então, isso é que eu queria que você me explicasse, se ele pode ser fracionado ou se ele é um conjunto. Obrigada, Luiz Antônio. Nós vamos passar Leia, depois Miguel. Eu estou admirada que você acha simplicidade, porque para mim cada vez é mais complexo, mais difícil e de uma delicadeza extraordinária. Era muito mais fácil quando eu comecei como candidata e adotei Melanie Klein, né, que meu analista era kleiniano, mas eu não sabia por que eu me encantei com Melanie Klein. E aí parecia tão fácil, né? Tudo era identificação projetiva, paciente é que era paciente, mas era doente, eu já estava analisada, e isso tudo foi desconstruindo de uma maneira extraordinária, e por isso, por exemplo, que eu gosto muito do Bill, porque o Bill me pôs em contato com a minha burrice, com a minha ignorância. Até então eu tinha uma facilidade de aprendizado, né, louvada pelos meus pais, por todos os meus pares. O Bill me botou no chão, Lacan também, e eu fui me erguendo pouco a pouco de uma forma mais humilde. Eu estou com bastante idade, né, e continuo trabalhando e gosto muito da psicanálise porque ela ajuda também a mim no meu processo de subjetivação até o último suspiro. Eu queria agradecer a sessão. Obrigada, né? Miguel. Consigo começar sem agradecer ao Teodoro e ao Joel pelo deles estarem aqui, nos dando a oportunidade da gente conversar. Joel, eu queria debater a ideia das relações espúrias. Porque eu consigo acompanhar até quando você, por exemplo, mostra como na psiquiatria biológica, tal como o cognitivismo e as teorias comportamentais, elas desresponsabilizam o sujeito pelo seu próprio sintoma e, nesse sentido, elas se tornam profundamente atraentes, né? Quer dizer, ao contrário, nós, psicanalistas, justamente por essa dimensão trágica, estamos o tempo todo buscando implicar o sujeito com o seu próprio sintoma e, nesse sentido, estabelecemos uma relação bastante difícil, né, com alguém que, do lado de lá, faz justamente o contrário, quer dizer, desresponsabiliza o sujeito pelo seu sintoma, seja atribuindo a causas, quer dizer, anatômicas, a causas biológicas, e, quer dizer, tudo tratado sem que isso passe pela subjetividade do próprio sujeito. Quer dizer, o que eu queria entender melhor é o que você trata como relações espúrias. A quem a gente está respondendo quando a gente se vê diante do desafio de ter que nos relacionar com tudo isso que se passa hoje à nossa volta? Quer dizer, ou seja, nós estamos sofrendo a pressão das terapias comportamentais, ou essa pressão vem da própria cultura, que desde onde essas terapias passam a ser tão mais valorizadas. Quer dizer, portanto, sob o risco de que a gente crie uma certa hierarquia de sujeitos, né, os mais e menos profundos, eu tenho a impressão que o nosso desafio hoje é como nós nos mantermos
dentro do diálogo sobre o sofrimento mental. Porque, de outro modo, eu tenho a impressão que nós vamos ficar de fora dele. Porque o que nós temos a oferecer hoje, por exemplo, na minha prática tem sido comum sofrer a pressão de alguns psiquiatras para que eu combine a psicanálise com as terapias comportamentais. O Dr. José da Silva tem um paciente, e esse paciente está sendo medicado por ele e está em análise com o Dr. Teodoro. E aí o psiquiatra José da Silva começa a pressionar o Dr. Teodoro a que ele aceite que a doutora Maria, que é uma terapeuta comportamental, para trabalhar em conjunto. Bom, de onde vem esse apelo? Essa é que é a questão. Quer dizer, nós estamos respondendo somente a um discurso mais sedutor do que o nosso. Nós estamos sofrendo a pressão, né, da cultura do nosso tempo e tendo que aprender a responder a ela. Quer dizer, nesse sentido que eu queria entender melhor essa história das relações espúrias. Não. Então vamos voltar um pouquinho para a mesa e depois a gente volta para a plateia. Já temos aí algumas colocações, Teodoro. Eu acho que a fala do Joel é uma coisa muito importante para nós aqui da sociedade, porque é uma fala crítica, uma fala que exige de nós reflexão em relação à nossa prática. Então, a primeira coisa é a gratidão por toda a produção que você traz crítica em relação ao tema de final de análise para a nossa sociedade. Eu acho que você começa falando sobre a normatização, não só o que diz respeito, primeiro, de fim de análise, depois também os critérios de normatização, de seleção daqueles sujeitos. No próprio texto do Freud, ele critica a normatização, porque ele diz que a análise, além daquele ponto, é uma busca de uma normalidade absoluta utópica. Ele ressalta isso. Outra parte, quando você lembrou que está nesse texto, por duas vezes na obra do Freud, ele faz a referência a educar, governar e psicanalizar como profissões impossíveis. Num primeiro momento, o entendimento que eu tinha dessa impossível era no sentido da dificuldade que é governar, educar e psicanalizar. Mas, convocado por um colega nosso aqui, quando nós estávamos tendo esses seminários sobre análise terminal e terminável, ele me fez a pergunta do meu entendimento. Aí eu continuei conversando com ele. E aí eu cheguei à conclusão, para mim, o que, na verdade, o que Freud está dizendo, e é o meu entendimento, é que é uma condição de imperfeição. Ou seja, que ao final de uma análise, o que se deve ter presente, que a análise será imperfeita, ou seja, ela será sempre uma análise com limites, né? E que buscar, que tem evidentemente relação com a questão anterior que eu estava mencionando. Buscar uma análise perfeita é tornar ela uma relação interminável e com toda a iatrogenia que isso representa. Então, a ideia que eu concluí foi de que a análise era uma condição imperfeita. Freud chama a atenção de um dos limites, são as transferências negativas. O exemplo que ele traz, que só em nota de rodapé aparece, é a análise com Fênix. Nessa obra, o autor com o qual Freud está mais dialogando é o Sandor Fênix, né?
que é o Otto Rank, mas me parece que é muito mais, porque o caso clínico, ele traz dois casos clínicos. Ele traz o caso clínico de uma paciente histérica, que depois de 14 anos, ela tem um mioma e que vai ser tratado por um cirurgião obstetra, e que, ao passar por essa vicissitude, essa mulher tem uma transferência, me parece uma transferência psicótica, e, no meu entendimento, estava diante não mais de uma paciente neurótica, era uma paciente, para mim, melancólica. Então, ele estava falando sobre dois obstáculos, era a questão da transferência e o fator, digamos assim, que ele chama a atenção, constitucional daquilo que a análise não pode tratar. Ele pensa que a análise só pode tratar as neuroses de transferência. Né? Bom, então, entrando na questão da pulsão de morte, que é uma temática importante, como você desenvolveu, aí foi muito na linha que você desenvolveu, foi o artigo do André Green, naquele congresso de 35 anos atrás, em 1978, que eu mencionei para vocês, que é o último artigo. E o tema que o André Green traz é sobre as vicissitudes das pulsões no final da obra de Freud. E ele aborda em dois níveis. Um nível é as pulsões, propriamente dito, e fazendo, digamos assim, um comentário crítico sobre a comunidade psicanalítica, como o que eles entendem de pulsão. E aí é a questão importante que nós vemos aqui, às vezes, na nossa discussão, com o entendimento de tribos. Então, essa questão, se tribo, que não raro as pessoas chamam de instinto, né? Enquanto que ele só está chamando de pulsão. Quer dizer, e ele mostra que a denominação instinto não é só uma questão de preferência anglo-saxônica ou de tendência francesa, mas uma perspectiva de instinto é biologizante da psicanálise, enquanto que a de pulsão é de uma perspectiva psicológica, psicanalítica. E depois, ele, aí num sentido crítico em relação ao analista. E depois ele fala então sobre a questão da pulsão de morte, as diversas maneiras do entendimento da pulsão de morte, aqueles que não acreditam, em algumas escolas, né, e as diversas concepções. Como muitas vezes nós sabemos aqui, ele fala, numa das escolas que ele menciona, inclusive, é a escola kleiniana, porque existem duas perspectivas, no meu modo de entender, de perceber a pulsão de morte. Uma mais no sentido negativo, da destrutividade, e uma outra no sentido positivo, que um dos autores brasileiros, como é o caso do Luiz Alfredo Garcia Rocha, ele acha uma maravilha, porque ele chama mais atenção para o ligar Eros e desligar a pulsão de morte. Então, como que as escolas, essas diversas... E você, me parece, segue muito afinado. Eu tinha lido agora, antes dessa nossa apresentação, esse texto que é o último que o André Green tinha feito. Bem, vamos retomar algumas questões foram levantadas. Ô Luiz Antônio, se você for ver a tua exposição, se você for escutar o que você falou, você vai ver que você fez uma postura. Né? Não estou criticando você fazer uma postura, não. Mas estou querendo indicar que você fez uma postura. Você pensou o Freud daquele projeto, o Freud dali, o Freud da colar, quer dizer, você fez uma interpretação do Freud. É isso que eu quero dizer. Né? Não estou entrando no mérito se é uma boa ou uma má interpretação, mas só dizer que foi uma interpretação. Né? Então, eu acho que o fato de que o Freud é um autor interpretável, ele está para além da simplicidade ou da complexidade. Eu acho que a complexidade do Freud está em que ele permite, inclusive, múltiplas interpretações. Né? A gente pode entrar no Freud através de várias portas, várias janelas. Né? Então, eu acho que você costurou a tua interpretação. Eu acho que o que eu mais discordo na tua interpretação é que eu acho que você traça uma linha reta entre o Freud do projeto e a análise terminável e interminável. Disso eu discordo de você. Eu vou te dizer por que eu discordo de você. Porque o Freud do projeto, ele parte do pressuposto, nos dois primeiros parágrafos, em que ele diz que
O movimento psíquico é um movimento para descarga, como você falou. Mas logo em seguida, o que Freud diz? Não, mas se o vivente for expulsar essa fonte de excitações, o organismo morre. Então essa hipótese deve estar errada. Freud diz. Então ele diz assim, olha, a descarga é parcial. Né? Eu acho que a partir dessa retificação que o Freud faz, ao que ele denominou no projeto do princípio da inércia, ele vai propor a existência primária do princípio do prazer e desprazer. E eu acho que o Freud, do projeto até além do princípio do prazer, o Freud vai ter uma concepção do psíquico baseado no desejo e na sexualidade. Né? Ao ponto de que a psicanálise passou a ser denominada de pansexualista, porque tudo era sexual. Só a partir do além do princípio do prazer é que o Freud vai criticar a hipótese do projeto, de que você retém uma parcela da excitação. E ele vai dizer o próprio econômico do Maros que ele errou. Ele vai dizer, eu errei, ao admitir a primazia do princípio do prazer. Porque a primazia não é do princípio do prazer, a primazia é do além do princípio do prazer. A primazia do princípio do nirvana. Quer dizer, só quando Freud elabora a teoria da pulsão de morte, é que ele vai fazer a retificação da sua hipótese inaugural do projeto. Quer dizer, de forma que todo o percurso do Freud, do além do princípio do prazer até a análise terminável e interminável, que vai acabar nisso que eu aqui estou denominando dessa leitura trágica da experiência psicanalítica e da possibilidade de final de análise, é lido a partir dessa perspectiva, entendendo? Então, a minha interpretação se faria nessa direção. Quanto à questão das relações promíscuas, Miguel, é promíscua mesmo, desculpe, porque eu acho que o problema é que você está defendendo uma tese que eu acho uma tese importante, que é manter aberto o campo dialógico, né, com outros saberes. O que eu estou plenamente de acordo com você. Resta saber com quem a gente vai dialogar. Né? Esse que é o ponto. Né? E por que eu digo isso? Porque só a partir dessa inflexão que se dá a partir dos anos 70 e 80, com essa ascensão das neurociências e do cognitivismo e do discurso neocomportamental, é que a psicanálise resolveu sair do seu velho sonho dogmático, onde ela ficava enfiada no seu próprio útero, achando que ela era plena, né? Sem esquecer, ou sem evocar, que toda a construção do discurso do Freud é um discurso interdisciplinar. Pegue-se, por exemplo, Totem Tabu. Totem Tabu, ele é um exemplo do que é um exercício de interdisciplinaridade. O Freud dialoga com a biologia, o Freud dialoga com a antropologia, ele dialoga com a filosofia das religiões, ele dialoga com as ciências da linguagem, ele dialoga com todos os saberes que ele tem à disposição naquele contexto, e ele leu muito o campo da tradição antropológica, Fraser, Durkheim e todos os autores presentes naquele contexto. Os psicanalistas esqueceram que a psicanálise é interdisciplinar. E eu acho que eles continuam esquecendo até hoje. Quem trouxe de volta, bem ou mal, certo ou erradamente, essa necessidade do discurso interdisciplinar, de certa maneira foi o Lacan quando introduz a exigência da antropologia estrutural, quando traz a linguística, quando traz a tradição filosófica para discutir com a psicanálise.
essa interdisciplinaridade foi trazida nesse ponto quando a psicanálise estava fechada sobre si própria, né? E foi exatamente quando ela ficou fechada sobre si própria que ela perdeu o trem da história. Esse é o ponto. Então eu acho, concordando com você, que a psicanálise tem que manter a abertura desse diálogo. E a abertura desse diálogo implica que ela assuma uma perspectiva interdisciplinar, coisa que eu acho que nem sempre ela consegue estar à altura disso que estava presente no projeto freudiano. E a importância da perspectiva interdisciplinar, para a gente entrar um pouco no que seria uma epistemologia da psicanálise, a gente pode dizer o seguinte aqui: o campo das disciplinas é um campo fechado. É como se fosse um território, né, fechado, com fronteiras bem estabelecidas, né? Então você tem os vários saberes centrados sobre si próprio, e de uma certa maneira a perspectiva interdisciplinar é aquela que quer atravessar territórios diferentes, né? Mas aí ele vai ter que quebrar fronteiras, ele vai ter que ter um raciocínio muito mais baseado na ideia de borda do que de fronteira, onde as fronteiras estão abertas, né? E eu diria que a experiência do inconsciente, ou a experiência da pulsão, ou a experiência da pulsão de morte, é uma experiência de borda, não é uma experiência de fronteira. Porque se for uma experiência de fronteira, a gente cai num instintivismo biológico, e aí a gente não tem saída desse debate. A gente vai acabar nas medicações antidepressivas e ansiolíticas ou antipsicóticas. Diga lá, Sérgio. Irmã já passou a passagem, já passou direto. Meu primeiro professor de psicanálise da UERJ, Joel. Eu espero ter te ensinado direitinho as coisas. Eu espero ter te ensinado direitinho as coisas. Claro. Então, começando logo, tem um artigo teu, que eu não me lembro de quando é, mas eu li com muito cuidado e carinho, que você diz que a pulsão de morte corrija se eu estiver errado, uma força antirrepresentacional. Né? E aí eu queria, a partir daí, trazer uma dúvida que esse texto do Freud me deixa, que é quando ele vai falando sobre que, a questão, já no fim não me lembro exatamente em que parte, mas ele diz, na análise terminável e interminável, que o problema das patologias, das psiconeuroses, etc., já não seria mais as vicissitudes da libido, mas sim cotas de agressividade livres. Muito bem, podemos correlacionar vocês dois o que você chamou de força antirrepresentacional da pulsão de morte e as agressividades livres, e que acabaria nesse grande problema que é um desafio que alguns de nós aqui temos, que é o tratamento das psicoses. Eu queria ouvir vocês a esse respeito. Obrigado. Olha, Sérgio, dizer que a pulsão de morte é uma força antirrepresentacional quer dizer que a pulsão de morte não é uma pulsão ligada. Ela é uma pulsão que promove desligação. Enquanto que a pulsão de vida ela unifica, reúne, né? A pulsão de morte ela é disjuntiva, né? Nesse sentido que ela é uma força antirrepresentacional. A meu critério, por exemplo, se você for pegar aquele livro do Deleuze, Apresentação de Sacha Masoch, ele vai aproximar a ideia da pulsão de vida, a ideia do princípio de prazer, no sentido de dizer que o que define o princípio do prazer é a ligação. E o que define o além do princípio do prazer é a não ligação. Então é nesse sentido que a pulsão de morte é representante do campo dessa disjunção e dessa desligação. Então, de uma certa forma, nessa perspectiva, e retomando a própria formulação do Freud nesse texto, o
campo da análise é o campo de uma certa promoção da ligação, sabendo que você está o tempo todo se confrontando com essa desligação que está se operando o tempo inteiro e permanentemente, né? E que vai estar presente também na experiência com as psicoses, onde você vai estar diante de grandes experiências de disjunção pulsional, né? E exatamente esse desafio que o psicanalista tem que ter diante da psicose, que faz com que ele tem que saber de que forma ele vai enfrentar o desafio da psicose sem necessariamente cair no engodo da sedução psiquiátrica neuroléptica, né? No sentido de que, só para situar o que eu estou querendo dizer com isso, talvez possa parecer um pouco radical o que eu estou afirmando, né? Mas o Freud tinha um critério para definir a experiência da psicose, onde ele dizia que o momento psicótico, propriamente dito, é o momento da ruptura do sujeito com o mundo, com o outro, com o objeto, né? Esse é o momento psicótico, propriamente dito. Quando o sujeito começa a delirar, ele está fazendo uma tentativa de cura. Eu acho que isso define uma direção de trabalho psicanalítico com as psicoses, né? E olha que exemplos os neurolépticos em relação a isso. Os neurolépticos entram aí de que quando o psicanalista quer trabalhar com neurolépticos ou se associar com o psiquiatra com neurolépticos, ele está desfazendo o trabalho de cura que o psicótico, bem ou mal, está tentando fazer. E que ele pode, com isso, levar o psicótico a uma situação dramática ou trágica, né? E mesmo a uma situação suicida. Você é psiquiatra e você sabe muito bem que quando você há um momento do tratamento das psicoses onde os pacientes psicóticos perdem a referência do delírio, onde eles vivem uma experiência masoquista, mortífera, e nesse momento eles podem se matar. Então, o uso do neuroléptico pode ser uma experiência muito perigosa. Exatamente porque você tira do paciente psicótico a única maneira que ele tem para tentar, delirantemente ou não, ler a catástrofe que lhe aconteceu. Que eu acho que é o ponto de mira que o psicanalista tem que ter no seu diálogo com a psicose. Não sei se eu te respondi essa história. Mais alguma pergunta? Eu tenho direito à réplica? Artigo 19, citado. Tem direito a tudo. Tem direito à réplica. Eu gostaria que o senhor me explicasse. Aqui o microfone. O microfone. Eu não falo alto, não dá para ouvir. Não, é porque está sendo transmitido. Está sendo transmitido para Salvador. Eu gostaria que o senhor me explicasse o além do princípio do prazer. Está desligado. Eu gostaria que o senhor me explicasse por que em 1920 ele entra em além do princípio do prazer, quando ele tira o instinto de autopreservação e o instinto sexual e junta os dois, explicando no anacletismo, que é o instinto de vida e o instinto de morte, que no meu entender, se me deu um título, qual foi? Que eu sou um do Freud. Você me deu um título, que eu sou alguma coisa. Não, você fez uma interpretação do Freud. Que eu sou um intérprete do Freud. Eu não te dei um nome. Não, você me deu um título, que eu gostei vindo de você, então para mim é um prazer. Mas, então, o seguinte, que ele, quando faz isso, eu acho que ele traz a angústia do nascimento e a angústia primária, que era a descarga interna que ele passa a chamar. Agora, eu gostaria que você me explicasse como é que o Freud, quando ele fala no instinto de vida com a autopreservação juntamente com a libido, que são duas situações diferentes, zonas erógenas e parte muscular, o conceito de necessidade de desejo. Que um é a repetição da ação específica
Agora, a outra coisa que eu queria que você me explicasse é que as neuroses traumáticas são dadas na infância, onde a criança faz a compulsão à repetição, né? Porque ele não consegue fazer domínio psíquico e toda a dificuldade do indivíduo é de cair na angústia do nascimento, porque lá não tem domínio psíquico. São dois conceitos também dele, domínio psíquico e indicador motor. E você não acha, não, uma pergunta que eu acho importante, se você me permitir, Tá, mas que é a seguinte, só por causa porque da se hora, ele tá? fala, se identificação precede a escolha objetal, que quando a criança não está mamando, chupa a língua e faz depois a evolução parte do anal e depois faz, você não acha que hoje explica os transgêneros como identidade e não patologia? Como o quê? Como identidade e não patologia. Você não acha também que o Freud só trabalha no instinto, no complexo de Édipo, diferente no menino e na menina? Quando é que a menina sai do complexo de Édipo? Eu gostaria de te fazer essa pergunta. Não, acho que o Freud... Muito barulho, eu não estou entendendo. Não, acho que o modelo inicial do Freud é pensar o complexo de Édipo a partir da condição do menino. Então, o Freud só vai pensar o complexo de Édipo feminino a partir dos anos 20. Quando ele vai... quando ele... Não, quando ele fala no berço do simbolismo, no metaporal, quando a criança deixa de estar nutrida e chopa a língua. Quero dizer o seguinte, o Freud só vai trabalhar o complexo de Édipo feminino a partir dos anos 20. Até então, o complexo de Édipo do Freud ele é pensado no modelo masculino. Era o menino que é o objeto de reflexão do Freud. Só a partir dos anos 20 é que o Freud faz os seus grandes textos sobre feminilidade. A questão da diferença anatômica entre os sexos, os dois textos sobre feminilidade. A tese de que existe um continente negro pré-edípico. São todas teses fundamentais para pensar o Édipo feminino e a condição da feminilidade. É uma reflexão tardia do Freud. Agora, o que o Freud vai dizer nesses textos é o seguinte, é que o Édipo da menina começa com o que o menino termina. O menino, na hora de lá, vamos ver se mantém ou não mantém o pênis, ele arrega e diz assim, não, eu vou preservar. E a menina vai começar a demanda, não sei se infinita, de demandar isso para ela. É aí que o Freud vai descrever. Eu te agradeço. Então, eu vou ler a carta de 1897 com Fliss sobre feminilidade. Mas gostei do título também. Bom, eu vou falar um pouquinho. Teodoro, da última palavra. Aqui, e a gente fazer o sorteio que a Magda vai fazer, que a gente tem 2 livros do Teodoro. Quais são os títulos, Magda? Os títulos são Psicanálise Interminável ou Com Fim Possível. E o outro é Pesquisando um Método Psicanalítico, que o Teodoro organizou com Fábio Herner e colaboradores psicanalistas de São Paulo. Eu tinha para o Teodoro fechar a mesa e vamos fazer o sorteio, tá? O que eu queria dizer é a satisfação, mais uma vez, de que essa articulação entre a sociedade e o Instituto, porque trazer para o espaço da reunião científica a atividade que está sendo desenvolvida no Instituto, incluindo todos os membros também, da mesma forma que eu tenho verificado, não só no curso teórico, mas agora no seminário clínico, membros titulados que se interessam em se frequentar, quer dizer, a educação continuada é que torna viva a formação dos psicanalistas, que eu estou muito feliz que isso esteja acontecendo. Vamos lá, obrigada, Teodoro. Bom, então eu vou pedir ao Joel para escolher o número de 1 a 40, por favor. 22, Fernando Rocha. Outro, por favor, Joel. 10.
Tiago, de novo, Tiago. Tiago. Teodoro, número Teodoro de 1 a 40, menos o 10 e o 22. 35. 35, Miriam Fender. Bom, vou agradecer muitíssimo, então, novamente, a generosidade aqui do Teodoro e do Joel para essa noite conosco, dividindo os conhecimentos e a presença de vocês todos, tá? Muito obrigada.